Vamos abrir a nossa Bíblia então, Mateus capítulo 28, no verso 1. Nós já antecipamos antes, eu antecipei no começo, qual é o título da mensagem, alguém lembra? Qual é o título? Ninguém lembra? Eu sou igreja. Eu sou igreja. Amém, irmãos? Eu confesso e compartilho da mesma opinião de muitos. A gente vê e tem presenciado muitos escândalos, irmãos. Muitas coisas que nos entristecem, mas nada vai mudar esse princípio de que eu sou igreja. Que a obra da cruz, a obra de Cristo, criou algo, gerou algo, a qual nós vamos ouvir nessa manhã. Mateus 28, 1 fala sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Vai falar sobre a instituição, o nascimento da igreja. E no final do sábado, quando já começava o primeiro dia da semana, chamado domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou removendo a pedra e sentou sobre ela. O seu aspecto era como de um relâmpago, e a sua veste era branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Amém, irmãos? Conforme tinha sido profetizado por vários profetas, em especial Isaías, temos aprendido isso, né? Em especial por Isaías, o profeta messiânico, o mais messiânico de todos, Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Como profetizado por ele mesmo, ele falou: em 3 dias, depois que esse templo for derrubado, ele será o quê? Erguido. Os judeus falaram: não pode o templo, pois achavam que o templo era o quê? O templo de Salomão. Amém, irmãos? O templo nunca foi pedras. O templo sempre foi pessoas. Jesus falou: vão derrubar esse templo, mas em 3 dias ele será erguido. Amém? Nós temos que entender, irmãos, que as coisas que Deus determinou nos céus e na terra vão se cumprir uma após a outra. Falei essa semana, cada vez que sai um escândalo, cada vez que a igreja, chamada Igreja de Cristo, se corrompe mais e mais, cada vez que o amor da maioria vai se esfriando, cada vez que mais se faz comércio da fé das pessoas, quanto mais isso vai acontecendo nos meus olhos, mais eu me alegro. Porque é a vontade de Deus estabelecida desde a eternidade se cumprindo. As Escrituras dizem que nos últimos tempos aconteceria o que nós estamos vendo. Não é a igreja que se corrompeu, irmãos. Só que a igreja foi sendo minada, foi sendo infiltrada com coisas encobertas, a qual Paulo chama de ministros de Satanás. Ele fala que Satanás se transfigura em anjo de luz. E é necessário, né, que os seus ministros também se transfigurem em ministros de justiça. Amém, irmãos? Nós estamos contemplando diante dos nossos olhos os últimos dias. Nós temos contemplado diante dos nossos olhos, nós temos o privilégio de ler desde Adão. Nós temos o privilégio de ler, irmãos, até a última carta escrita pelo apóstolo João, pelo ano 90, 100, da nossa era. E nós temos o privilégio de acompanhar toda a continuidade da história da igreja. Nós temos a oportunidade de conhecer a história, nos livros de história. Como Satanás foi se infiltrando no meio da igreja, em 303. E como ele prosseguiu o seu processo.
Mas como as portas do inferno não prevaleceram contra a igreja. Amém, irmãos? A prova que não prevaleceu é que nós estamos aqui. Porque eu sou igreja, não sei tu. Muitas vezes nós temos vergonha de ser igreja. Muitas vezes nós questionamos a igreja. Muitos nesse lugar acham que não precisam ser igreja. Só que a Bíblia é muito clara, irmãos. Não há, presta atenção, não há salvação fora da igreja. Amém? Só que eu não estou me referindo a esse lugar. Tem muita gente que vem nesse lugar domingo após domingo e nunca foi igreja. Tem pessoas que vêm na igreja, mas nunca se tornou igreja. Existem princípios para ser igreja. Amém? Há uma diferença muito grande, irmãos, em vir e ser. Então o anjo aparece para a mulher. Quem era o Jesus que elas estavam procurando? Qual era o Jesus que ela estava procurando? O Jesus o quê? Morto. Ele falou, não temam. Vocês estão procurando um Jesus, mas ele já ressuscitou. Amém? Eu não estou aqui porque naquela época quando o anjo aparecia para alguém, geralmente era para exortar, era para trazer condenação, era para apontar juízo. Sempre que um anjo aparecia, na maioria das vezes, ou era para dar boas notícias, mas na maioria das vezes era para trazer o quê? Condenação. Quem veio trazer condenação sobre Sodoma e Gomorra? Anjos. Amém? Então elas se espantaram. Jesus tinha morrido, crucificado, né? As mulheres, como sempre, permanecem até hoje zelosas, cuidadosas, né? Sempre à frente, foram as primeiras a ir lá limpar o túmulo de Jesus, e o anjo falou, não temam. Elas se espantaram, assim como os guardas, não temam. O motivo de estarmos aqui, sentados sobre essa pedra, é de boas novas. Versículo 6. No 5 ele diz, vocês vieram buscar o Jesus crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e veja o lugar onde o Senhor estava. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos, que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo, eu vos saúdo. E elas chegaram, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhe, não temais, ide dizer a meus irmãos que vão para a Galileia, e lá me verão. Amém, irmãos? O anjo dá o recado, e Jesus vem e confirma qual era a sua vontade. A vontade do Senhor era se revelar para os seus eleitos. A vontade do Senhor, irmãos, é se revelar nessa manhã. O Senhor, sempre que Ele se manifesta, sempre que Ele envia anjos, sempre que Ele capacita homens e mulheres para chegar até a ti e falar, faça isso, é porque Ele quer se apresentar vivo para ti. Amém? Só que para Ele se apresentar vivo, irmãos, para nós, para que Ele se apresente vivo para cada um de nós, assim como Ele se apresenta. Eu não sei da tua experiência, eu posso falar muito bem da minha. O Senhor se apresentou vivo para mim. Amém? Só que para que Ele se apresente vivo, nós temos que ir, nós temos que estar aonde Ele mandar. Amém? Um dos princípios para que a gente possa ver o Senhor é obedecer ao Senhor. Amém? Jesus falou, corram, e avise os meus irmãos que eles vão para Galileia, e lá eles me verão. Se eles não tivessem crido nas duas Marias, eles teriam visto o Senhor? Não. Jesus falou, é lá na Galileia, lá eles me verão. Avisem eles.
Amém, irmãos? É por isso que às vezes a gente não vê. É por isso que talvez tu nunca viu Jesus. Porque tu não queres estar aonde Ele se manifesta. E tu vais entender nessa manhã, tu querendo ou não obedecer. Mas vai ficar muito claro para todo aquele que tem um pouquinho de entendimento que Jesus decidiu se manifestar na igreja. Amém? Ele nos mandou, irmãos, ir ser igreja, porque ali nós o veríamos. Amém? Versículo 16. Vamos ler até o 18. E os seus discípulos, e os 11 discípulos, um já tinha se enforcado, não aguentou lidar com o seu passado, e os 11 discípulos partiram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha ordenado, mandado, mostrado. E quando viram, o adoraram. Ponto e vírgula. Mas alguns duvidaram. Depois desse ponto e vírgula, irmãos, essa colocação me chamou muita atenção quando eu li. O Senhor deu a ordem aos seus discípulos, aos seus amigos, como ele chama aqui, aos seus irmãos, para que eles fossem até o local onde ele iria se manifestar. Eles foram, eles obedeceram, eles vieram aonde ele se manifesta. Ele se manifestou, sim ou não? Sim ou não? Sim. Eu creio, irmãos, que o Senhor nos mandou estar aqui nessa manhã. O Senhor falou: congreguem, estejam, vão, falem, convidem. E nós aqui estamos. E eu consegui contemplar várias pessoas vendo o Senhor. Eu consegui ver várias pessoas se prostrando ao Senhor. Mas talvez, como nesse mesmo cenário, ainda assim alguns duvidaram. Amém, irmãos? Mas o lugar não deixa de ser lugar. A fidelidade do Senhor não vai deixar de ser fidelidade. Amém, irmãos? O Senhor faz até onde é o papel dele. O papel de se prostrar e de crer é nosso. O Senhor mostra o lugar. O Senhor derrama o agir, derrama o poder. Ele diz: a paz esteja convosco. Ele se apresenta vivo, irmãos. Amém? O cenário, eu amo a Bíblia, porque o cenário muda. Os personagens mudam, mas a história é sempre a mesma. Já falei umas 2, 3 vezes aqui, irmãos. A história da humanidade, ela não é linear. Não começa de um jeito e termina de outro. Ela é circular. Do jeito que começou, vai acabar. Amém? Deus sempre esteve no controle de tudo. Como cantamos hoje, nunca foi sobre nós. Sempre foi sobre Ele. Amém? Abre a tua Bíblia agora no livro de 2 Reis, lá no Antigo Testamento. Vamos ver se lá no Antigo Testamento Deus já desejava se manifestar em um lugar, que seria a figura da igreja. 2 Reis, depois de 1ª, 2ª Samuel, começa 1 Reis e 2 Reis. É o livro que conta a história dos reis de Israel, depois do primeiro rei, o rei Saul. 2 Reis, capítulo 5. Conta a história de um homem chamado Naamã. Havia que esse homem era o que mesmo? Quem conhece a história? O que ele era? Leproso. O que a lepra significa na Bíblia? Pecado. Então Naamã era um pecador. Eu também era. Tu não és mais, irmão? Não, Cristo me resgatou das trevas. Amém? Cristo perdoou os meus pecados e me libertou do pecado. Amém, irmãos? Não podemos sim ser legalistas, mas também não podemos ser hipócritas. Vamos cuidar. Se ainda somos pecadores, o Senhor pode nos libertar do pecado. Então aqui diz assim, versículo 1 do capítulo 5. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria. Síria era um país. Ele era um homem
grande diante do seu senhor, do seu rei, e de muito respeito, porque por ele o Senhor, de letra maiúscula, Deus, deu livramento ao povo sírio, e era este um varão valoroso, porém ele era leproso. Amém? Né? Naamã era importante, era rico, era general, era comandante de um exército. O povo sírio estava conquistando através dele. E quem deu para ele? O Senhor, Deus. Deus sempre está no controle, irmãos. Amém? Falamos no comecinho ali, é o Senhor. Entenda uma coisa, o diabo não tem vontade própria. Ah, mas eu achei que a vontade dele era matar, roubar e destruir. Sim, essa é a vontade dele, se Deus permitir. Vontade própria, irmãos, vontade absoluta, ele não tem. Amém? E Deus levanta esse homem, torna ele importante com os seus propósitos. Era necessário que viesse juízo sobre a nação de Israel, o povo de Deus. Israel representa quem hoje? Ninguém sabe o que representa Israel hoje, irmãos? A igreja. Paulo diz porque Israel é a igreja de Deus e a igreja é o Israel de Deus. Deus fez dos dois povos um só, separando o muro da separação entre judeus e gentios. Já não há mais separação em Cristo Jesus. Naamã tinha tudo, porém ele era leproso. Naamã tinha tudo, porém havia algo nele que ia matar ele, a lepra, o pecado. Amém, irmãos? E aonde Naamã teve que ir para ser curado? Aonde? No rio. E esse rio ficava onde? Aonde ficava o Jordão? Em Israel. E quem foi que deu a ordem para ele? Quem falou, faça isso, isso, isso? O profeta, o homem de Deus, a figura de Cristo, irmãos. Eu vejo sim a igreja. Eu vejo sim Cristo dizendo, faça isso. Esteja em tal lugar. Amém? Deixa eu continuar lendo mais um pouquinho. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levando presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora, tomara que o meu senhor Naamã estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele restauraria a sua lepra. Amém, irmãos? Essa menina da nação de Israel, essa menina do povo de Deus, fala para a sua senhora, tomara, seria a sorte do meu patrão, se ele estivesse diante do profeta, do homem de Deus. Amém? Versículo 4. Então entrou Naamã e notificou o seu senhor, o rei, dizendo, assim e assim falou a menina, que é da igreja. É isso que está escrito ali? Porque Israel é a igreja. Então disse o rei da Síria, vai, anda, envia uma carta até o rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6 ciclos de ouro, 10 mudas de vestes. E levou a carta até o rei de Israel, dizendo, logo chegando em ti esta carta, saibas que eu te enviei na mão o meu servo, para que tu o restaures da lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, sou eu Deus para matar ou para vivificar, para que este envie a mim, para que eu restaure a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede, que ele busca ocasião contra mim. Versículo 8. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgou as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste tuas vestes? Deixa vir a mim,
e saberá que há profeta em Israel, que há Cristo na igreja. Veio, pois, Naamã com seus cavalos, com seu carro, e parou na porta da casa do homem de Deus, figura de Cristo. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, te lava 7 vezes no Jordão, e a tua carne ficará pura, serás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia, eis que eu imaginava, eis que eu achava que fosse diferente. Porém Naamã muito ficou indignado com o que o homem de Deus pediu para que ele fizesse, algo muito simples, mas ele se indignou. Ele disse: certamente ele sairá, se colocar em pé, e invocará o nome do Senhor, o seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Amém? Então a história vai nos contando, irmãos, que assim como eu e tu, Naamã também era. Muitas vezes a gente fica imaginando algo, né? A gente fica imaginando que alguém vai fazer algo por nós. A gente vai achar que é o pastor que vai salvar alguém, né? O rei da Síria mandou a carta para quem? Para o rei, para o governante. Alguém sim instituído por Deus, mas quem cura a lepra, irmãos, é o homem de Deus, a figura de Cristo. Amém? É a figura de Cristo revelada em Eliseu. Jesus falou: não, os profetas e a lei testificam de mim. Os profetas eram, irmãos, a figura de Cristo a ser revelada. Enquanto nós continuarmos achando que é do nosso jeito, nós não veremos o Senhor. Enquanto nós quisermos fazer o cenário perfeito, ou então que nem nesse cenário, achar que é comprado, nós não teremos a nossa lepra curada, irmãos. Amém? Nós lemos aqui que Naamã saiu cheio de dinheiro, cheio de roupa. Mal sabia ele que a cura da lepra é de graça. A sorte dele, que Deus não desiste. Amém? A sorte minha e tua é que Deus não desiste. Muitas e muitas vezes quiseram me convencer a ser igreja. Eu dizia: eu não quero ser igreja. Eu tenho uma ideia de Deus. Deus é amor e tá bom. Jesus morreu na cruz, nem sei como, nem em que circunstância, falaram que ele ressuscitou e ele vai me salvar. Eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Eu posso me portar como eu quiser. Eu posso até comprar salvação. Irmãos, os nossos conceitos e princípios vão nos levar à morte. Graças a Deus que Ele não desiste. Graças a Deus que Ele usa homens e mulheres para continuar insistindo. Faça o que Ele pede. Naamã estava indo embora triste e também leproso. Amém? Ele foi aonde era para ele ir. Ele foi onde a menina, figura de Maria, falou: vá e lá tu verás o Senhor. Ele foi. Ele até se prostrou. Ele até bateu na casa do homem de Deus. Mas quando ele não teve aquilo que ele queria, ele começou a duvidar. Mas os seus servos falaram: meu Senhor, faça o que ele está pedindo. É tão simples. Irmãos, ver o Senhor é tão simples. Amém? Ter a nossa lepra curada, voltar para o Senhor, voltar a ter alegria, voltar a ter graça nos dias ensolarados, é tão fácil. É só se prostrar, irmãos. Passam tantas pessoas nesse lugar e a gente consegue às vezes ver algo mais amplo. É tão fácil ver pessoas entrando aqui leprosas, e as que se prostram saem curadas, e as que não se prostram continuam leprosas. É simples. As que ouvem a voz do homem de Deus, que não sou eu, é o Senhor, saem curadas. As que não ouvem continuam doentes, irmãos. Sim ou não?
Quantas pessoas já passaram aqui e saíram daqui transformadas e continuam aqui? E quantas vieram aqui e não se prostraram? Não voltaram, continuam vindo e estão leprosos. Amém, irmãos? Nosso único papel é dizer: se renda, obedeça, entre no rio, faça o que ele pedir. E Naamã se prostrou. Ele falou: essa água é imunda, o rio Jordão é sujo. Lá na Síria tinha rio mais limpo, mas tudo bem, eu vou entrar. Eu vou o quê? Crer. Por que ele entrou? Porque ele creu. Irmãos, uma fé sem obras, ela é morta. E a Bíblia diz que ele se banhou uma vez, 2 vezes, 6 vezes, se banhou 7 vezes. Na 7ª vez ele foi o quê? Curado. Segundo a palavra do homem de Deus. Amém, irmãos? Comece a crer nisso. É tão difícil, seria que era tão difícil para Naamã ir até no rio, ainda mais ele que era cheio de servos, certo? Tinham para segurar a capa, outro para segurar isso, mais uns 2 para ajudar ele a entrar, para ele não se machucar nas pedras. Era muito fácil para ele, algo simples. Só que o orgulho, a vaidade, ou então as suas convicções estavam impedindo ele de ser curado, de receber salvação. Amém? Que Deus te livre de estar assim. Abre a tua Bíblia, vamos voltar para o Novo Testamento. Efésios 1. Efésios capítulo 1. Não perca o foco. Nós vimos que ele teve que ir até onde para ser curado? Israel, figura da igreja. Efésios 1:17. Efésios capítulo 1, versículo 17. Todos acharam? Vamos aprofundar mais um pouquinho. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê, isso é uma oração de Paulo, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que vocês saibam qual é a esperança da vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Quem aqui é santo? Eu sou. O que é ser santo? Separado, escolhido, eleito, povo de Deus. Não é alguém que faz milagre nem alguém que não erra, é alguém separado para Deus. O qual a sobreexcelência, grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e colocando-o à direita nos céus. Versículo 21. Acima de todo principado, poder, potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos pés de Cristo, e sobre todas as coisas, presta atenção, o constituiu como cabeça do quê? Da igreja. Amém, irmãos? A oração de Paulo é que os efésios abrissem o seu entendimento, que Deus os desse conhecimento, revelação, que existe poder, que existe glória, que existe promessa segundo a eleição, que existe um lugar onde Cristo está reinando, e existe um lugar sobre quem Ele está reinando, aonde Ele está reinando. Existe um lugar, irmãos, aonde o poder é manifesto. Entenda nessa manhã, irmãos, não é essa garagem. Isso aqui é um momento da igreja. Desde que nós sejamos de uma vez por todas igreja. Amém? Eu tenho que ser igreja 24 horas, irmãos, do dia.
Aqui é um momento especial, aqui é o congregar. Aqui é quando Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, se eu não me engano. 23. 1 Coríntios 14, 23. Quando, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, amém? Hajam de tal maneira. Se tiver pessoas que nunca estiveram em igreja, não falem em línguas estranhas para escandalizar, antes profetizem. Quando, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, um tem salmo, um tem doutrina, um tem louvor, tudo faça-se para quê? Edificação. Amém, irmãos? É na igreja, mas não somente nesse momento, mas é na igreja que o poder se manifesta. É quando alguém angustiado te procura no teu trabalho e veio te dizer, é assim mesmo, fazer o quê? Tu diz, não, eu conheço um homem de Deus, eu conheço um homem de Deus, que se tu fizer o que ele mandar, assim como eu fiz, tu vai experimentar, tu vai ter a tua vida transformada. Amém, irmãos? Porque é na igreja que o Senhor se manifesta. Aqui diz que ele foi colocado sobre todo o principado, potestade, hostes da maldade. Aquilo que Adão tinha dado para Satanás, Cristo vem e toma, irmãos, e se coloca acima dele novamente. Então quer dizer que Deus estava abaixo de Satanás? Não. Mas para agir com a humanidade, sim. Amém, irmãos? É isso que essa palavra quer dizer. Antes de Cristo, sim, éramos limitados no nosso relacionamento com Deus. Porque Deus criou esses princípios. Deus falou para Adão, se vocês desobedecerem, vocês morrerão. E nós, como humanidade, morremos. Mas assim como o poder de Deus ressuscitou a Cristo, o poder de Deus nos ressuscita em Cristo. E Deus, irmãos, nunca foi sobre nós, sempre foi a vontade dele. E Deus constituiu Cristo como o quê? Cabeça da igreja. Olha o 23. O que a igreja é? A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a plenitude. Tu sabe o que é plenitude? Plenitude é totalidade. Plenitude é o que tem de maior. Plenitude é algo expandido, irmãos. A plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém, irmãos? Será que devemos ou não devemos ser igreja? Será que há salvação fora da igreja? Como alguns dizem? Sim ou não? Está chegando à conclusão que não, irmãos? Cristo é o cabeça da igreja. A igreja tem que ser viva. A igreja é o corpo de Cristo. Amém, irmãos? Aonde a igreja vai, aonde tu vai, Cristo está indo. Se Cristo não tem chegado, é porque tu não és igreja, tu só vem na igreja. E aí tu convida as pessoas para vir na igreja, mas elas nem querem vir, porque elas conhecem uma outra igreja. E essa outra igreja que tem lá fora mesmo, nem eu queria mais. Espero que vocês nunca deixem de querer congregar comigo, porque eu jamais vou voltar para aquela outra igreja. Igreja sistema, igreja templo, igreja onde dizem, esse é a casa de Deus. Se não vir nem o templo, igreja, nada acontece. Amém, irmãos? Sim, heresia encoberta. Heresia em forma boa, mentira escondida e enrustida. Eles cantam os mesmos louvores que nós cantamos. Eles pregam a mesma Bíblia que nós pregamos. Porém, infiltraram mentiras, heresias. Amém, irmãos? A igreja somos nós, nunca foi templo. O primeiro templo, para ser chamado de igreja, foi construído no período depois de 313 depois de Cristo. Amém? Lá em Roma. A Basílica de São Pedro. Foi o primeiro templo. Então, antes de criticar quem construiu o primeiro templo, da era cristã, olha ao redor quantos mais milhares de templos e igrejas foram construídos. Por aqueles que criticam aqueles que construíram o primeiro templo. Amém, irmãos? Vamos abrir os nossos olhos. Ouvimos semana passada, qual foi a mensagem semana passada, o título?
Começa com R. Vocês estão muito esquecidos. Eu tenho um remédio para a amnésia de vocês. Sabe como é que chama? Quem sabe o remédio para amnésia? Remanescentes. Mas qual é o remédio para a gente lembrar o que tem sido pregado aqui, irmãos? Como é que é o nome do remédio? YouTube. Sim, YouTube é um remédio. Tu entra lá e digita YouTube. Aí depois tem um negocinho lá, tu digita assim, Evangelho sem fermento. Aí vai aparecer um monte de mensagens, tudo de graça, não precisa pagar nada, a gente não vende CD nem mensagem. Aí tu clica lá, na data, remanescentes, aí tu vai ouvir de novo, tu vai lembrar. É um remédio para amnésia. Amém, irmãos? A gente chega a assistir 3 filmes que a gente já assistiu, mas não consegue assistir uma pregação de 1 hora. Ah, mas eu já ouvi a pregação. Tu não ouve de novo porque tu não gostou, então. Tu ouve a mesma música 50 vezes no dia. Filme, futebol. Eu, se tivesse futebol de manhã, de tarde, de noite, eu assistia. Eu odiava segunda-feira, que era o dia que não passava jogo na televisão. E a gente não tem ouvido, irmãos, as mensagens. A gente não consegue lembrar o que foi pregado, nem o tema. Amém, irmãos? E é através da palavra, sim, que nós aprendemos a ser a verdadeira igreja. Amém? Abre rapidinho, para dar tempo. Continua aqui em Efésios, vai para o capítulo 3, versículo 8. Efésios 3:8. Efésios 3:8. Paulo diz assim: a mim, Paulo, o menor, o mínimo de todos os santos, de todos os separados, me foi dada esta graça. Ele falou, a mim, o menor de todos os santos, não sei porquê, foi me dado um presente. De anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. E a demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério. Dispensação é período. Houve várias dispensações durante a história. E nós vivemos, irmãos, a dispensação do mistério. Quem é o mistério? Jesus. A igreja. Versículo 9. Que desde os séculos, a dispensação do mistério, Jesus, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Para que, versículo 10, irmãos, presta atenção. Olha o mistério de Deus. Paulo fala que havia um mistério que estava oculto, que não tinha sido revelado, mas sempre existiu. Estava guardadinho. Ele fala, e eu fui escolhido para apresentar esse mistério. Versículo 10. Para que agora, na dispensação desse mistério, para que agora, através de quem? Lê para mim. Através de nós. Através da igreja. A qual é a multiforme, as várias formas, a multiforme sabedoria de Deus, seja conhecida dos principados e potestade dos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Amém, irmãos? É na igreja. Tu quer ser curado da tua lepra? É na igreja. Tu quer um dia morar no céu? É na igreja. Tu quer compreender, irmãos, as riquezas incompreensíveis de Cristo? É na igreja. Amém? Eu sei que existe a igreja contaminada, mas nunca foi essa que nós temos apresentado aqui. Nós temos apresentado a verdadeira igreja, aquela qual Cristo é o cabeça, e nós somos membros deste corpo. Romanos capítulo 12. Volta. Efésios, Gálatas, Coríntios, Romanos. Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1. Paulo escreve assim, fazendo um apelo para a igreja de Roma. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vocês apresentem
o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo está dizendo assim, ó, quer que eu traduza o que está escrito aqui? Paulo diz assim, eu rogo-vos, pela compaixão de Deus, que vocês decidam obedecer a Deus. Esse é o vosso culto racional. Amém, irmãos? Não está falando de algo irracional. Não vai ser o Espírito que vai te tomar e vai, e tu vais falar o que tu nem queria, tu vais confessar o que tu não queria. Sim, ele diz, vá até tal lugar. Sim, ele vem e se manifesta na igreja, através da igreja. E lembre-se, se tu for igreja, quando tu falar lá no teu serviço, aquela pessoa pode se render. Amém, irmãos? Não é esse lugar. Aqui pode até se chamar de auge da igreja. Mas a igreja somos nós. Então Paulo fala assim, ó, eu peço, eu rogo, eu imploro que vocês decidam obedecer ao Senhor. Esse é o vosso culto racional. Eu creio, eu decido e eu confesso. Versículo 2. E não vos conformeis, não tomem a forma, não se comportem como este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vós, que não saiba além do que convém saber, mas que saiba com temperança, com equilíbrio, conforme a medida de Deus, a medida da fé que Deus repartiu para cada um. Porque assim como em um corpo humano temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma operação, a mesma função, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, a igreja, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, diferentes presentes, segundo a graça que nos é dada. Amém? Abre mais rapidinho ainda 1 Coríntios, um livro depois. 1 Coríntios, irmãos, capítulo 12. Para quem não sabe, a Bíblia fala sobre dons do Pai, Deus. A Bíblia fala sobre dons do Espírito. E a Bíblia fala sobre os dons do Filho. Romanos, onde estávamos, onde Paulo disse, se ofereçam, obedeçam, sejam usados como igreja, ele fala sobre os dons do Pai. Nós não vamos entrar nos dons, não dá tempo. Aqui no capítulo 12, ele vai falar sobre os dons do Espírito. Em Efésios capítulo 4, ele vai falar sobre os dons do Filho, os ministérios, apóstolo, profeta, evangelista, mestre e pastor. Só que em todos, Paulo vai nos confrontando que os dons são dados e manifestados através da igreja. Amém, irmãos? Versículo 4. 1 Coríntios 12, 4 até o 7. Ora, Paulo diz assim, olha, há diversidade de dons. Há vários dons, 9. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Dons do Espírito. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Dons do Espírito, dons do Filho. Quem é o Senhor da nossa vida? Quem? Jesus. Quem é que dá os ministérios? Jesus. Está lá em Efésios 4. Há também diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Seja ministério, seja dom do Espírito, seja qualquer coisa que façamos, irmãos. Quem opera aí é Deus. Versículo 7. Mas a manifestação do Espírito, Paulo diz agora eu vou tratar sobre algo específico, não vou falar de ministério, vou falar de dons espirituais. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for o quê? Útil. Amém? Deus nos chama para ser igreja, irmãos.
Deus nos dota de dons espirituais para que a gente seja útil, para que a igreja cresça, para que a noiva chegue à sua plenitude, para que o nosso Senhor um dia venha, né, e contemple a sua igreja e concretize aquilo que eles chamam de casamento, de bodas do Cordeiro. Para alguns, quando eu comecei a conhecer essa linguagem mais aprofundada, gera uma confusão. Noiva, né? Que noiva? Eu não sou noiva de Cristo. Se tu entender o que é ser noiva de Cristo, tu vai crescer, né? A Bíblia vai misturando palavras, noiva e igreja. Amém? A noiva, irmãos de Cristo, é a igreja. Abre agora em 2 Coríntios capítulo 11, para a gente encerrar. Versículo 23. Amém, irmãos? Eu sei que o assunto às vezes é um pouco complexo. Então a gente sempre tenta achar o meio termo, irmãos. Não se estender demais, mas também não deixar de falar o que tem que ser falado. Aí se tu não entender nada, ou um pouco, vai no YouTube. Vai ficar gravado. Acharam o versículo 23? São ministros de Cristo? Paulo faz uma pergunta. Paulo estava tendo um sério problema em Corinto, na igreja de Corinto. Eles estavam questionando a autoridade dele, estavam questionando o chamado dele, estavam questionando o apostolado dele. Lá já, irmãos, que ainda não eram os últimos dias, era o princípio dos últimos dias, já estavam se levantando falsos apóstolos, a qual Paulo chama de apóstolos fraudulentos, mentirosos, gananciosos. E daí Paulo fala assim, são eles ministros de Cristo? Eles têm um ministério do apostolado? Falam como fora de mim, ele fala. Eu sou ainda mais. Amém? O que vai provar que somos ministros de Cristo? O que vai nos fazer bons ministros de Cristo, irmãos? O que vai demonstrar, o que vai proporcionar que Cristo realmente age através das nossas vidas? Paulo fala, são ministros de Cristo? Eu sou muito mais que eles. Quer saber por quê? Vamos ler o currículo dele. Em trabalhos, muito mais. Vai lendo, irmãos, e vê se os apóstolos que estão na televisão são ministros de Cristo ou são ministros de Satanás. Paulo aqui confronta, o apóstolo Paulo confronta os apóstolos de Satanás. Eles tinham um comportamento diferente do dele. Ele falou, eu sou ministro de Cristo. Nos trabalhos, muito mais. Nos açoites, mais do que eles. Em prisões, muitas vezes. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 5 vezes ele foi punido com 39 açoites. 3 vezes eu fui açoitado com vara. 1 vez eu fui apedrejado. 3 vezes eu sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia eu passei no abismo. Naufragou e achou que ia morrer, mas não era a hora dele, irmãos. 26. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, judeus, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, jejuns, muitas vezes com frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me abrase? Se convém gloriar-me, gloriarei-me ainda no que diz respeito à minha fraqueza. Amém, irmãos? Ele diz, isso aqui que eu estou falando, eu não estou me gloriando. Eu só estou mostrando o que é ser um servo de Cristo. Amém? O ministro de Cristo serve e não é servido. O ministro de Cristo, irmãos, é perseguido e não retrocede. Amém? O ministro de Cristo se põe em perigo pelas almas. Não vive andando de jatinho para lá e para cá e subindo nos palcos, recebendo dinheiro e aplauso, irmãos.
O ministro de Cristo, irmão, se preciso for, passa fome, sede e anda até nu. Amém? Para ganhar as almas. É esse cenário que nós temos contemplado, irmãos? Quantos ministros das trevas têm sim se filtrado na igreja? Mas nem por isso a igreja vai deixar de ser o quê? Igreja. Hoje, durante a intercessão, o irmão veio aqui e disse que o que Deus falou para ele. A irmã estava orando em línguas. Para quem não sabe, orar em línguas é um dom do Espírito, um dos 9. Depois tu pode procurar em casa, 1 Coríntios, capítulo 12. Existe um dom chamado interpretar as línguas. E o irmão interpretou as línguas. E o recado do Senhor foi para quê? Para a igreja. Ele disse, eu tenho o controle da igreja, marchem, não desistam. Amém, irmãos? A igreja não vai deixar de ser igreja por causa dos escândalos. Paulo não deixou de escrever uma carta para Corinto e dizendo, vão consertando porque logo eu estarei aí. Vocês é que vão decidir, querem que eu vá em espírito tranquilo ou querem que eu vá com vara? Das duas maneiras eu irei, porque Deus, a mim o menor dos apóstolos dos santos, me constituiu para pregar através do Evangelho o seu mistério chamado igreja, o corpo de Cristo. Amém, irmãos? Não deixe de desejar ser igreja, seja pelo teu orgulho, seja pelas tuas convicções, seja pelas decepções, seja pelos erros doutrinários a qual tu foi minado até hoje. Não deixe de querer ser um ministro de Cristo, um servo de Cristo. Amém, irmãos? Quando Paulo diz assim, se for para me gloriar, eu vou me gloriar na minha fraqueza. Sabe o que ele conta depois? Ele diz, eu estava em tal lugar e queriam me matar. E se eu não fugisse, iam me matar. Me desceram de um muro. Ele falou, eu não sou ninguém. Amém? Agora uma coisa, eu sou igreja. Eu me dou, eu me coloco em perigo. Me desceram pela muralha, para que eu não fosse morto. Ainda que ele considerava morrer lucro, todavia ele ficava constrangido, diz ele. Eu fico muito constrangido, porque morrer é melhor, mas enquanto eu fico como igreja, eu alcanço outros. Outros são alcançados pelo Senhor. No capítulo 12, Paulo conta da visão que ele teve. Ele foi arrebatado aos céus. Ele viu coisas inefáveis, coisas infalíveis, coisas que ele não podia falar porque nós não iríamos compreender. Muitas das coisas que ele pôde escrever nós não compreendemos, né? E teve outras que ele não pôde escrever, irmãos. Amém? E ele mesmo fala, dá o seu testemunho. Ele fala, para que eu não me engrandecesse, o Senhor colocou um espinho na minha carne, para que eu nunca esqueça que é a graça dele. Amém? A qual Paulo diz assim, por 3 vezes. Tem crente que tem que orar 1000 vezes até entender que é para parar de pedir, né? Paulo foi um pouquinho teimoso. Ele orou uma, Senhor, tira esse espinho. Deus não tirou. Ele tirou 2, Deus não tirou. Na 3ª vez ele entendeu, ele ouviu a voz de Deus. Deus falou para ele, Paulo, eu não vou tirar o espinho. A minha graça te basta. Paulo não fala qual foi o espinho. Só fala que era um servo, um enviado de Satanás para esbofetear ele. Para lembrar ele, irmãos, que mesmo tendo sido arrebatado ao céu, vendo várias coisas, ele continuava sendo um miserável pecador, necessitado de um Salvador. Que ele deveria continuar sendo ministro de Cristo, se colocando em perigo, sendo esbofeteado ou não, sendo julgado ou não. A graça do Senhor bastava na vida dele. E ele fala, parei de pedir. Ele falou, Senhor, se é para na minha fraqueza ficar forte, em meias palavras, não tire. E se possível, envie mais. Amém, irmãos? Quantas vezes nós pedimos para tirar o sofrimento, para tirar as afrontas? Quando a gente faz isso, irmãos, nós, entre linhas, pedimos para deixar de ser igreja. Nós pedimos para deixar de cumprir aquilo pelo qual o Senhor morreu por mim e por ti. Amém, irmãos? Eu espero de todo o meu coração que essa palavra sirva para te convencer.
que existe a igreja verdadeira, a igreja de Cristo, a igreja viva, organismo vivo, que aonde ela vai, Cristo vai. E eu espero que tu deseje, mais do que tudo, fazer parte dessa igreja. E como é que eu faço parte dessa igreja, irmãos? Primeiro de tudo é crendo que ela existe. Como diz Paulo, eu vos peço que vocês se apresentem como sacrifício vivo. Culto racional. Decidindo, Senhor, eu creio. Eu creio que tu ressuscitou. Eu creio que conforme tu falou, no terceiro dia tu ressuscitou. E ali iniciou-se a tua igreja. Jesus falou para Pedro, quem diz que eu sou? Pedro disse, tu és o Cristo, ungido. Tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus falou para Pedro, sobre essa pedra, sobre essa declaração, fundarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Amém, irmãos? Tem alguns que dizem que a pedra é Pedro, está lá a pedra, lá no Vaticano. A pedra não era Pedro, a pedra era Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se nós estivermos nessa declaração, irmãos, nós somos igreja. Amém?